Olá, o Universo da Moda está no ar. Uma exposição em São Paulo destaca uma das técnicas artesanais mais ricas do mundo, a renda. No programa de hoje você vai saber mais sobre esse projeto que reuniu estilistas e comunidades rendeiras de todo o Brasil. E já que estamos falando de moda e identidade brasileira, fomos conferir o trabalho do designer Albino Papa. Ele é responsável pelas estampas de várias coleções das passarelas da São Paulo Fashion Week. Elas podem ser apenas um detalhe ou fazer parte de toda uma coleção. A verdade é que as estampas fazem toda a diferença. Eu vou conversar com o Albino Papa, que é um dos nomes por trás das estampas. Você começou a entender de costura com a sua tia, que era costureira. Eu adoro essas histórias da tia e da mãe, que era costureira, né? Na verdade, eu cresci nesse ateliêzinho da minha tia e foi onde eu comecei a me interessar por aquilo muito cedo, assim. Aí eu vim fazer faculdade e na faculdade de design eu comecei a puxar todos os meus trabalhos para esse tipo de assunto, assim. Então eu achava que a moda tinha um refinamento que eu poderia trazer para o design. E daí depois eu fui trabalhar fazendo estamparia para uma marca, fui trabalhar fazendo direção de arte para campanha para outras. Vim para São Paulo para trabalhar com a Daniela Thomas no São Paulo Fashion Week. E um belo dia comecei a fazer estampa de novo. E hoje você é um dos nomes da estampa. A estamparia voltou por causa muito do Alexandre. Eu comecei a fazer coisinhas minúsculas para ele. O Alexandre Rescovitch. E eu comecei a fazer coisinhas muito pequenas. Sim. Ele foi vendo a minha capacidade de trabalhar, até que um dia que ele entregou um trabalho muito grande na minha mão e deu muito certo. Quando você desenhou para uma coleção inteira dele, você pegou a história dele ou ele disse para você o que você tinha que desenhar? Ele chegou e falou assim, olha, a história é o seguinte, eu vou falar do Pearl Harbor, da invasão do Japão a Pearl Harbor. Eu quero que as estampas tenham essa cara de estampa havaiana, mas eu queria que ela tivesse uma ironia, que é muito o trabalho dele. Então, ele dava os elementos. Falei, olha, eu quero nessa estampa esses elementos, X, Y, Z. E aí eu resolvi do jeito que eu consegui. Esse desfile deu super certo. É uma das coleções que eu mais gosto dele, assim, do masculino, que é super comercial e toda estampada. Aí depois disso eu fiz um outro feminino, que é um desfile de inverno todo feito com flor de aquarela, que é um desfile lindo, lindo. Por causa dele vieram outros, os grandes clientes todos, né? Que é Cavaleira, Iodice, MCD. Pedro Lourenço também, eu acho que veio um pouco por causa dele. Na última São Paulo Fashion Week, você criou as estampas da Cavaleira, que já havia uma coisa meio específica, porque o tema era indígena, né? A tribo era do Acre. Isso. Eles viajaram pra lá, ficaram uns 15 dias na tribo. O Turco e o Davi. E quando eles voltaram, quando o Davi voltou, ele me chamou e falou assim, olha, a história é essa, eu trouxe esses elementos. Ele trouxe umas pulseiras de miçanga com grafismos indígenas. E a gente está numa tendência, há anos, uma tendência que é uma história meio étnica, asteca. Que aí ele falou assim, vamos transpor isso para uma linguagem bem nacional, que é a coisa da Cavaleira e bem rock. E aí ele me entregou essas miçangas e eu comecei a fazer desenhar um patchwork desses grafismos de miçanga. E eles tinham uns arranhados, como se fosse sujo de óleo. Esse trabalho desse verão, ele foi bem mais específico do que o anterior do inverno. O anterior era a historinha de João e Maria. Então é construir numa estampa essa história inteira. Um trabalhão. Um trabalhão. Foi um trabalhão. Num desfile da Iodice, você tinha como referência as chitas que vieram da Índia e que viraram um patrimônio nosso. No caso de uma coisa tão forte, é mais fácil trabalhar um tema tão folclórico, vou dizer assim? Na verdade, o trabalho da Iodice,
Ele foi desafiador porque fui lá, conversei com o Valdemar. Ele tinha acabado de voltar dessa viagem do Nordeste e estava encantado com a história das chitas. Eu saí da reunião com o trabalho fechado, fui na 25, fui no Brás e fiz uma coletânea de chitas. Sei. E comecei a trabalhar. E chita, é muito forte, você fica muito ligado àquela referência. E eles falando assim, não, a gente precisa renovar essa história. Vamos picotar a chita, vamos fazer ela gigante, vamos lixar, vamos fazer como se ela tivesse sido feita do avesso. Então, como a estampa cresceu muito na hora de imprimir, ela já cresceu aberta, então ela ficava foveira, ela foi impressa num linho puro. Quando ela bateu no linho, ela virou outra coisa. Tinha que dar essa renovada. Não foi exatamente um trabalho fácil, foi desafiador. Qual é a sua reação quando você vê um trabalho seu na passarela? O legal de trabalhar com essas pessoas, com esses nomes muito grandes, que eles têm visão absoluta do negócio deles. Eles sabem exatamente onde eles querem ir. Eu acho que é por isso que eles estão onde estão hoje, né? E aí, pintam e bordam com a arte. Saiu daqui, só Deus sabe o que vai acontecer. Isso é muito engraçado. Eu não vejo o teste. Então, quando eu vejo, a coisa já tá lá na passarela. Às vezes a gente passa por estações muito minimalistas, que é tudo liso, tudo preto e branco, um risquinho ali, outro aqui. Mas aí voltam as estampas. Brasileiro gosta de estampa? Eu acho que o brasileiro tem estampa no DNA. Acho que é um país muito colorido, muito essa história do tropical muito forte. A gente é estampado desde antes de ser Brasil, né? Os índios estampavam o corpo. A gente está numa tendência de floral que ela não acaba, deve ter o quê? Eu já desenhei todos os tipos de floral para todas as pessoas, todas as marcas possíveis. E não para. E essa tendência está durando, já tem umas 6, 7, 8 estações. Teve uma estampa da Dolce & Gabbana que é uma estampa de flor de cerejeira. Sim. A moda tem essa coisa cíclica. Essa do floral é uma que não acaba. Aí entra inverno, ela fica com fundo escuro, que agora tem uma onda de floral de fundo escuro. Aí chega no verão, muda tudo, muda a flor, muda a forma de compor a flor. Então é flor. A gente tá falando de flor tem um tempão. A gente tá falando de grafismo, de geometria tem um tempão. A gente tá falando de camuflado, de militar. E elas têm que se renovando, porque enquanto estão tocando a mesma tecla, você tem que fazer aquela mesma coisa de uma forma nova. E aí que é o grande desafio. O que eu entendi do trabalho de um designer gráfico é que ele também é um contador de história, gente. O melhor é não fugir da história. É o que eu entendi. O cliente me pede a minha interpretação a respeito do universo dele. E esse universo ele muda de 6 em 6 meses, né? Albino, eu adorei conhecer você pessoalmente, adorei suas estampas, obrigado. Obrigado, você.